Hugo Mota diz que vai votar o PL da dosimetria, tá? E pela primeira vez a gente já tem o texto desse PL. Porque esse tal PL da dosimetria, o pessoal fala o tempo todo, não porque vai reduzir isso, que vai reduzir aquilo, que não sei que lá, que não sei que lá, mas a gente não sabe o texto do PL propriamente dito, né? E parece que é aquela versão mais levinha, que até o Senado aceitava, que era só juntar os crimes do artigo 359L e o 359M. Lembra que eu falei para vocês que já deveria ter sido juntado de qualquer forma, que pela lei aquilo ali já deveria ter sido unido, né? Não deveria contar como dois crimes independentes. Você ter o crime de golpe de Estado e o crime de ataque violento às instituições democráticas, eles se confundem, porque o ataque violento, você não dá um golpe de Estado sem atacar violentamente as instituições democráticas. Então já deveria ter sido feito, não deveriam ter sido somadas as penas desses dois artigos, né? Isso já é um erro desde o início desse processo e o que o artigo fala aqui é só isso. Vamos entender esse caso aqui? Porque, veja, pode parecer para você que é legal aprovarem a dosimetria. Tá vendo? Funcionou a punição do Flávio, mas não, isso aqui é o contrário. O Hugo Mota e o Centrão estão querendo brigar com o Flávio. Estão querendo dizer, não, que não vamos negociar coisa nenhuma, que vamos aprovar a dosimetria do jeito que tá e coisa e tal. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Mesmo que aprovem a dosimetria do jeito que está aqui, eu acho uma coisa positiva, porque pelo menos vai livrar o pessoal do 8 de janeiro, né? O pessoal do 8 de janeiro, muita gente ainda está cumprindo pena, muita gente ainda está enrolada com medidas cautelares, com medidas de restrição de direitos e coisa e tal, então já resolvia esta parte do problema. É verdade, esse caso aqui não resolveria em nada o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro continuaria com muito tempo ainda de cadeia para cumprir. Mas ainda tem uma outra alternativa, tá? Pode ser que a oposição apresente um texto alternativo ou um destaque a essa proposta do Paulinho da Força. Vamos entender o que eles estão querendo votar aqui hoje e eu acho positivo votar, por mais que... Mas veja, eles querem punir o Flávio Bolsonaro, estão chateadíssimos, cara, deve ter doeu, cara, essa decisão do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, doeu no Centrão, eles estão doloridos por dentro. Tá realmente preocupante isso. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por algumas pessoas, papagaios e periquitos, piloto de fuga do Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Hugo Mota promete pautar hoje, today, terça-feira, hoje ainda a dosimetria. Agora, não é uma vantagem para o Flávio Bolsonaro, não. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro estava querendo justamente negociar com o pessoal do Centrão a votação da anistia do Bolsonaro, né? Ele falou, como eu disse para vocês, ele falou que o preço dele para abandonar a candidatura era o Bolsonaro candidato ano que vem, livre e candidato ano que vem. Mas ele pode negociar, e poderia haver negociação nessa história. Agora, o PL da dosimetria, do jeito que eles estão colocando aqui, é muito ruim para o Bolsonaro. Não resolve praticamente nenhum dos problemas do Bolsonaro, embora beneficie ele um pouco, tá? Agora, dá para ver que o intuito deles aqui é ruim quando você vê o Paulinho da Força falando aqui, ó, anistia para Bolsonaro tá fora de questão. Não vamos votar anistia, não, que tá doendo muito aqui, eu não tô conseguindo nem sentar, então não vamos votar a anistia do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha que ter indicado o Tarcísio, não podia ter indicado o Flávio, agora não vamos votar não, né? Então, de birra, vão acabar consolidando a candidatura do Flávio Bolsonaro pro ano que vem. A verdade é essa, né? Mas vamos ver como é que vai acontecer a votação, porque, de novo, pode ser que a oposição jogue um substitutivo, jogue uma alternativa, um projeto alternativo na hora de votar, e aí, né, pode ser que passe a alternativa da oposição, né, pode ser que passe a anistia mesmo, né. Bolsonaro não concorrerá em 2026 nem sob condições de Flávio, diz relator do dosimetria. Não, mas o Paulinho da Força, meu amigo, ele não consegue nem sentar de tão dolorido que ele está, mas ele chora, porque ele não pode. E de novo, o Flávio Bolsonaro deixou que esse é o preço dele, mas ele está disposto a negociar, pô, é só negociar. Se tiver uma condição boa para o Bolsonaro, mesmo que ele não concorra diretamente ano que vem, mas esteja fora da cadeia, já é um passo importante, já é uma coisa interessante, né? Enfim, o Paulinho destacou que a condição imposta importa, né? O pessoal aqui da Gazeta do Povo falhou aqui na revisão, né? Para abrir mão da pré-candidatura é totalmente inviável no cenário atual, e não sei o que é isso, jamais, nunca. Nossa senhora, aqui, ó. Paulinho da Força diz que duvidar que a candidatura do Flávio ao Planalto é verdadeira. Não, porque entregar a eleição para o Lula
esse pessoal vai ter uma realidade tão grande, rapaz, eu vou te falar, vai ter uma realização tão grande quando o Flávio ganhar a eleição ano que vem, vai ser chato pra caramba pra eles, né? Mas enfim, o que dá pra perceber aqui é isso. O que que o Centrão tá fazendo? Tá... Ai, você, Bolsonaro, você não fez o que a gente queria, então vamos acabar com essa porra, não vai ter mais anistia, não vou negociar nada, acabou a anistia, não vai ter mais anistia, vamos votar aqui a dosimetria, acabou, e aprovou e já era, e pronto, e acabou, né? E beleza, estão consolidando o Flávio como candidato do Bolsonaro. É o que vai acontecer, né? Aqui, ó, Hugo Mota decide pautar na anistia, versão será voltada para a redução de penas. E tem uma coisa interessante. Por quê? Agora há pouco, acabou de aparecer aqui no sistema da Câmara o texto dessa anistia. Aqui, ó. 9/12/2025, agora há pouquinho, porque mais cedo eu fui falar desse negócio, não tinha isso aqui ainda. Tá? Quando eu entrei para gravar, agora que eu vi essa coisa, aqui tem a versão do projeto da anistia que eles estão propondo, ou da dosimetria que eles estão propondo, né? Então, a primeira coisa, eles começam aqui com um aumento de pena para presos que estão com crimes hediondos e não sei o que lá, e mais redução do tempo que você fica na prisão. Então, eles alteram aqui, ó, artigo 1º dessa lei, a lei da dosimetria do Paulinho da Força, né? A lei 7.210, que é a lei de execução penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 112, aqui é justamente o artigo: a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva e a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, aí já tem aqui hoje, né? 16%, tal forma, 20%, tal forma, 25%, tal forma. Aí coloca aqui, ó, um sexto, o seu médico indicar a progressão, observadas as seguintes exceções. Se o apenado for primário e for condenado pela prática de crimes previstos no título 1 e 2 da parte especial do Código Penal, mediante exercício de violência ou grave ameaça, deverá ser cumprido ao menos 25% da pena. Olha só, isso daqui é um problema, tá? Por quê? Porque, na verdade, isso piora a situação. Hoje, como é que é o Código Penal aqui? Ó? 16% da pena se o apenado for primário e tiver cometido, o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Repare que aqui fala violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui fala só violência e grave ameaça. Qual que é a diferença? É violência ao patrimônio. Dano. Justamente cai nisso daqui o crime de dano, que todo mundo está sendo acusado nesse caso. Então, as pessoas do 8 de janeiro vão ter um aumento do período que elas vão ter que ficar na cadeia, né, para 25%. Por quê? Porque elas cometeram o crime, título 1 e título 2 da parte especial do Código. O título 1 é dos crimes contra a pessoa, isso não tem problema, ninguém morreu, ninguém foi agredido, não teve isso. Mas o título 2 é dos crimes contra a propriedade. Quer ver aqui? Ó? Título 2, dos crimes contra o patrimônio. Então, dos crimes contra o patrimônio, aí você tem o roubo, o furto, não sei o que lá, mas tem o dano também. Tem o dano aqui, ó, extorsão e coisa e tal. Usurpação do dano. Aqui, ó. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Esse crime aqui, o 163, um monte de gente lá no processo foi condenado por dano, porque danificou coisas. Então isso aqui, na verdade, está piorando a situação, porque tirou o violência à pessoa e colocou só violência. E violência, em tese, pode ser violência contra o patrimônio, né? Você danificou alguma coisa, usou violência, né? Enfim, então, ou seja, isso aqui pioraria a situação para o pessoal do 8 de janeiro. Mas, veja bem, eles falam título 1 e 2, por quê? Porque tem aqui, título 1, como eu falei, é crimes contra pessoas, o título 2 é crimes contra a propriedade, e depois você tem o título 3, que aí começa crimes contra a propriedade imaterial, né? Crimes de propriedade intelectual e não sei o que lá. E tem outros títulos aqui, ó. Título 4, crimes contra a organização do trabalho. Título 5, crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Título 6 é o título dos crimes contra os costumes, né? Ou seja, isso daqui deixa de fora, né? Essa proposta dele aqui deixa de fora o título 12, que é dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, no caso dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, continua valendo o 1/6 da pena, mas para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. São aqueles crimes maiores que o pessoal colocou ali, né? Quais são esses crimes? Aqui, ó, é o 359L e o 359M, né? Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, ou tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído.
Esses dois aqui são a mesma coisa, eu já falei para vocês. Eles estão, então, aqui colocando esses crimes aqui continuam com 1/6, se a pessoa for réu primário, coisa e tal, ao contrário do título 1. Por que eles estão aumentando o coisa para o dano, né? Para prejudicar a parte do dano, só pode ser. Né? Uma coisa que não dá para entender porque que eles estão fazendo essa mudança aqui, se o objetivo deles... Porque do jeito que é hoje, já é 1/6, já tá do jeito que está aqui hoje, né? Eles estão piorando a situação. Além disso, eles colocam aqui a seguinte coisa, olha só. O decreto-lei, o Código Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos. Artigo 359-MA. Quando os delitos deste capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma de concurso formal próprio de que trata a primeira parte do artigo 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo e no artigo... Deixa eu traduzir para vocês. Existe concurso formal e concurso material. Quando é concurso formal, as penas, você não soma as penas dos crimes. Você considera o crime mais grave e é só aquela pena daquele crime mais grave. Quando é o concurso material, você soma as penas. Então, essa é a diferença. O que ele está dizendo aqui é que só vai valer a pena mais grave nesse capítulo, que é o capítulo do 359, que é o capítulo 12. Então, o que ele está dizendo é aquilo que a gente já tinha, que vinham cantando, que como todo mundo foi condenado pelo 359L e pelo 359M, ao invés de somar a pena dos dois, que são penas altas, de 4 a 8 anos, ou de 4 a 12 anos e coisa e tal, você pega a maior delas e considera só aquela, né? Isso daqui vai reduzir a pena do pessoal do 8 de janeiro bastante, porque o pessoal que pegou 17 anos de cadeia, pegou justamente, a maior parte é aqui e aqui, então dividiu pela metade essa parte. Aí as outras penas de dano, não sei o que lá, ficam menores, né? Assim, eu acho muito fraca isso daqui. Ah, tem mais aqui, ó. Quando os crimes previstos nesse capítulo forem praticados em contexto de multidão, do crime multitudinário, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança. Ou seja, além disso, não só reduz a pena, soma as duas penas maiores, como o pessoal que fez o Alexandre de Moraes colocou como crime multitudinário, coisa e tal, reduz de 1/3 a 2/3 a pena, e com isso a maior parte das pessoas do 8 de janeiro já teria cumprido as condições, no mínimo para prisão domiciliar, no mínimo para prisão em regime aberto. Ninguém precisaria ficar na cadeia, embora a maior parte ainda esteja em cumprimento de pena, no final das contas, prisão aberta não é fim da pena. Você está em casa, mas você tem uma série de obrigações que você tem que cumprir ainda, né? Só quando você conclui mesmo o período que funcionaria dessa forma. Por exemplo, só para a gente pegar um exemplo aqui, vamos pegar o caso da Débora do Batom. Tá? Ela foi condenada a 14 anos de cadeia. Por quê? A abolição democrática do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 6 meses de cadeia. Golpe de Estado, 5 anos de cadeia. Então, isso daqui, do jeito que está hoje, somou esses dois. Deu 5 anos mais 4 anos e 6 meses, 9 anos e 6 meses. Aí depois ainda teve mais 1 ano e 6 meses de dano, 1 ano e 6 meses de deterioração do patrimônio tombado e 1 ano e 6 meses de associação criminosa. Então ficou no total aqui, somou 14 anos, né? Agora, como vai pegar esses dois aqui, vai ser a mesma coisa, vai pegar só os 5 anos. Então aqui vai para 6 anos e 6 meses, 6 anos e meio, 8 anos, 9 anos e meio de cadeia. 9 anos e meio, ou seja, reduziu de 14 anos para 9 anos e meio. Aí você fala assim, pô, reduziu só um pouquinho, né? Reduziu só um pouco, é verdade, só tirou 4 anos e meio de cadeia. Mas ainda aplica uma redução agora de 2/3 a 1/3. Vamos supor que o pessoal coloque aí metade para ficar no meio do caminho disso daí, né? De 9 anos e meio ela cai para 4 anos e meio. 4 anos e meio ela já meio que já cumpriu, porque aconteceu em 2023. Até agora, o tempo que ela já ficou em prisão preventiva e coisa e tal, praticamente já cumpriu a pena dela toda e já poderia estar no regime aberto e coisa e tal, já estaria terminando a pena agora. Então, assim, esse é um exemplo de como é que ficaria a pena do pessoal do 8 de janeiro. Para o Bolsonaro, não resolve muita coisa. Por quê? O Bolsonaro pegou 7 anos e 7 meses por organização criminosa, isso não muda nada. Pegou 6 anos e 6 meses pelo 359L e 8 anos e 2 meses pelo 359M. Só que aí, ou seja, os 6 anos e 6 meses aqui sairia fora. Né? Ele simplesmente tiraria 6 anos. Então, ao invés de 27 anos de cadeia, ficariam 21 anos de cadeia.
reduz praticamente nada a pena dele. E como ele não foi considerado em crime multitudinário, ele não teria redução de 1/3 a 2/3 da pena, ele acabaria ficando com a pena mesmo de 21 anos de cadeia. Então, para o Bolsonaro, não resolveria nada isso daqui. Mas, de qualquer forma, se votarem hoje esse processo e reduzir a pena do pessoal do 8 de janeiro, eu já acho um ganho. Agora, vamos ver o que vai sair o resultado final dessa história, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.